Sob o brilho dourado do sol que banhava a ilha de Creta, erguia-se o palácio de Cnossos, imponente e majestoso, como se competisse com os próprios deuses. Ali o rei Minos reinava com punho firme, governando não apenas homens, mas também um segredo sombrio que ele escondia nas profundezas da terra: o labirinto. Essa gigantesca construção, projetada pelo gênio de Dédalo, era um intrincado emaranhado de corredores e passagens que desafiavam a lógica e a sanidade. Dédalo, o mais habilidoso inventor da época, havia criado algo que parecia uma afronta à própria realidade. Não importava o quanto se tentasse, sair daquele lugar era uma tarefa impossível. No coração desse labirinto ficava aprisionada uma criatura terrível: o Minotauro. Metade homem, metade touro, ele era o fruto de um castigo divino que envergonhara Minos e sua família. Alimentado com sacrifícios humanos, o monstro era uma lembrança viva de um pecado antigo. A origem do Minotauro remontava à arrogância de Minos, que, ao receber um touro branco de Poseidon, recusou-se a sacrificá-lo como forma de devoção. Ofendido, o deus do mar fez com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse pelo animal. Dessa união profana nasceu o Minotauro, uma criatura tão poderosa quanto aterrorizante. Incapaz de matá-lo, mas temeroso do julgamento alheio, Minos ordenou que Dédalo construísse o labirinto para esconder o monstro. A cada 9 anos, os atenienses eram forçados a enviar 7 jovens e 7 donzelas para Creta, como tributo após terem sido derrotados por Minos em uma guerra. Eles eram lançados no labirinto, onde vagavam perdidos até caírem nas garras do Minotauro. Era um ciclo de terror que mantinha Creta no auge de seu poder, mas que alimentava a revolta e o desespero em Atenas. Era na terceira dessas expedições que chegava Teseu, príncipe de Atenas, decidido a pôr fim àquela terrível prática. Alto e destemido, seu coração pulsava não com medo, mas com uma determinação feroz. Quando o barco negro atracou no porto de Cnossos, ele e os outros condenados foram recebidos com uma mistura de pena e desdém pelos cretenses, que viam aquele ritual como uma confirmação da superioridade de sua cultura. Entre aqueles que observavam o grupo estava Ariadne, filha de Minos. Seus olhos fixaram-se no príncipe ateniense e algo nela se acendeu. Talvez fosse compaixão, ou talvez amor, mas Ariadne decidiu que não permitiria que Teseu encontrasse o mesmo destino dos outros. Naquela noite, enquanto a lua iluminava os corredores frios do palácio, Ariadne aproximou-se de Teseu em segredo. Em suas mãos, ela segurava 2 objetos, uma espada afiada e um novelo de fio vermelho. Teseu, sussurrou ela, seus olhos brilhando. Com isso, você poderá matar o Minotauro e encontrar o caminho de volta. Amarre a ponta do fio na entrada do labirinto e desenrole-o enquanto avança. Assim, você nunca se perderá. Teseu segurou os objetos, surpreso e agradecido. Ele sabia que Ariadne estava arriscando sua vida para ajudá-lo. Eu não falharei, prometeu ele. Quando a manhã chegou, Teseu e os outros prisioneiros foram conduzidos ao labirinto. A entrada era uma abertura sinistra na rocha, cercada por sombras que pareciam sussurrar segredos de terror. Antes de entrar, Teseu amarrou a ponta do fio em uma pedra próxima e respirou fundo. O interior era uma confusão de passagens intermináveis, iluminadas tochas de fogo. O ar era pesado, impregnado pelo cheiro de umidade e de algo mais, uma mistura de ferro e carne. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e, às vezes, um distante e ameaçador bramido. Teseu avançava com cautela, o fio sempre em suas mãos, como uma única garantia de que poderia retornar. As paredes do labirinto pareciam vivas, fechando-se ao seu redor, e a tensão crescia a cada passo. Depois de dias de busca, Teseu finalmente chegou ao centro do labirinto. Ali, num espaço aberto, o Minotauro o aguardava. A criatura era ainda mais terrível do que ele imaginara. Imensa, com chifres afiados e olhos que brilhavam com uma fúria quase humana. Seus braços musculosos e as patas poderosas pareciam capazes de esmagar qualquer coisa em seu caminho. O monstro rugiu, um som que reverberou pelo labirinto, e investiu contra Teseu, que esquivou-se, movendo-se com a agilidade de um guerreiro treinado. A luta foi feroz, um confronto entre a astúcia humana e a força bruta da criatura. Teseu conseguiu desferir um golpe com sua espada, ferindo o Minotauro. O monstro, enfurecido, atacou com mais fúria, mas Teseu manteve-se firme. Finalmente,
Em um movimento rápido e preciso, Teseu cravou a espada no coração do Minotauro. A criatura soltou um último rugido antes de cair, derrotada. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O príncipe olhou para o corpo do monstro e por um momento permitiu-se sentir o peso do que havia feito. Ele não era mais apenas um príncipe, agora era um herói. Teseu seguiu o fio vermelho de volta, puxando-o conforme retornava pelos corredores do labirinto. Cada passo era uma vitória, e a luz do dia que finalmente alcançou pareceu uma bênção divina. Quando emergiu, carregando a espada ensanguentada e a expressão de um homem transformado, foi recebido por Ariadne, que aguardava ansiosa. "Você conseguiu", disse ela, sua voz tremendo de emoção. Teseu segurou sua mão, grato não apenas pela ajuda, mas pela coragem que ela demonstrara. Os dois, junto com os outros jovens atenienses, embarcaram no navio que os levaria de volta para Atenas. E assim terminou o reinado do medo imposto pelo Minotauro. O labirinto, abandonado, tornou-se uma ruína silenciosa, uma lembrança de que até os monstros mais terríveis podem ser vencidos pela coragem e pela astúcia. E Teseu, o príncipe que ousou enfrentar o impossível, viveu para inspirar gerações, provando que até mesmo as passagens mais escuras podem levar à luz.